Maravilha. Bom dia, pessoal. Sou Marcelo Pinto, sou diretor da PP Multitask, empresa do Grupo WEG, e hoje eu vou ministrar esse webinar para vocês. Eu queria só pedir a gentileza de quem já está conosco, já levantar a mãozinha, não, entrar ali no chat e me confirmar de que vocês estão vendo bem a minha tela, o título do nosso webinar, se vocês estão ouvindo bem a minha voz. Por favor, se vocês puderem aí entrar no chat e dando um ok, eu agradeço. O Rodrigo, se o Rodrigo também puder me confirmar de que está tudo bonitinho, que a gente já pode começar. Eu também agradeço. Vamos lá. Está começando a aparecer chat aqui. Joia, tudo ok. Beleza, mais alguém aí pode confirmar que está tudo ok? Pessoal que já está conosco. O número de participantes está aumentando. Muito bom. Legal. Vamos lá, pessoal. Mais gente entrando, mais um minutinho a gente já começa. Esse vídeo e som ok. Obrigado, Douglas. Tá ótimo. Então, vamos começando. Já vou dar só mais um minutinho e a gente já começa. Bom, já cresceu aqui o número de participantes. Muito bem, gente. Vamos lá. Então, hoje o nosso tema é TOTOS MES e automação na indústria de alimentos e bebidas. A gente vai apresentar para vocês um pouquinho dos conceitos que a gente entende de indústria 4.0, de automação industrial e como a gente vem aplicando esses conceitos nas nossas soluções e como as nossas soluções vêm ajudando as indústrias de alimentos e bebidas nessa jornada 4.0, ficarem mais eficientes e mais ágeis, né? Então, rapidamente, porque WEG e PP Multitask, né, junto com a TOTOS nesse tema, vocês estão vendo nesse slide aqui um breve histórico da PPI Multitask, que é uma empresa que desde o século passado, lá nos anos 80 e nos anos 90, a gente começa a trabalhar a TI no chão de fábrica para fazer apontamento do chão de fábrica para o primeiro P da PPI, que é de planejamento, PCP, entendam PCP. Então, desde os anos 80 que a gente aponta o que acontece no chão de fábrica para o PCP, e isso que nos levou a apontar o chão de fábrica para o ERP, mas a gente também aponta o que acontece no chão de fábrica para a melhoria da produtividade, eficiência operacional no chão de fábrica, né? Então, isso é a história da PPI, planejamento, produtividade e informática, que se uniu com a Multitask na virada dos anos 2000, que nasceu fazendo automação industrial. A Multitask nasceu fazendo programação de CLP, programação de sistemas escada, supervisórios, para automatizar a fabricação de receitas, automatizar a fabricação do produto que vai ser depois envasado, embalado e enviado para o mercado ali na forma de alimentos e bebidas. Então, a gente uniu ali na virada dos anos 2000 dois expertises, duas disciplinas, né? TI para a indústria com TA, tecnologia da automação para automação do processo produtivo em si. Isso nos levou a criar um primeiro MES, né? Um primeiro MES brasileiro fortemente integrado com PCP, com RP, por causa da história da PPI, fortemente integrado com automação industrial, por causa da história da Multitask, e ambas ali conectadas com a melhoria contínua, com eficiência operacional, né? Que é, no fundo, o que a gente espera que o nosso cliente colha com as nossas soluções, né? Uma maior eficiência no seu chão de fábrica. Muito resumidamente, foi essa característica multidisciplinar da PP Multitask que chamou a atenção da TOTOS, que em 2015 já estava digitalizando a indústria com seus ERPs, e a indústria 4.0 precisava de know-how de chão de fábrica e automação. A TOTOS identificou na PP Multitask uma empresa para ser a sua parceira de automação do chão de fábrica. Lindo, criamos o TOTOS MES, conectamos o nosso MES com a interface nativa com os ERPs da TOTOS, e a gente, em 2019, foi adquirido pela WEG, porque a WEG, em 2019,
ela criou uma nova área, a VEG Digital, que era uma área nova na VEG para começar a conectar suas coisas, né, seus motores elétricos, né, conectar a sua... Olha só o que a VEG faz, né? Ela tem geração de energia eólica, hidráulica, solar, ela tem distribuição de energia, os transformadores, ela tem toda a eletrificação da fábrica. Se vocês forem na entrada da fábrica de vocês, é muito provável que tenha VEG a partir ali da energia fornecida pela concessionária, que a VEG transforma em energia consumida pelas máquinas, pelos equipamentos no chão de fábrica. A VEG também tem equipamentos de automação industrial. Em 2019, essa nova área da VEG começou a permear digitalização em todo esse processo, né? Inclusive no campo, né? Onde vem ali a matéria-prima para os nossos alimentos e bebidas. Então, a gente entrou aí nesse transatlântico, né, que é a VEG, e a PP Multitask passou a ser uma empresa do Grupo VEG, continuando a sua parceria com a TOTVS, né? Isso é legal, e é o que é importante, né? Todos nós, né, PP Multitask, a TOTVS e a VEG, todos nós bebemos da mesma fonte. Então, qual é a fonte para a digitalização do chão de fábrica, independentemente do segmento? A gente vai lá na ACATEC, né, na Academia de Ciências e Engenharia da Alemanha, que em 2011 cunhou o termo Indústria 4.0. E olha que interessante, eu trago aqui sempre a raiz da Indústria 4.0 que nasceu na Alemanha, porque ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Notem que a ACATEC ela lançou um paper que explica a jornada 4.0. E o primeiro passo da jornada é a automação da fábrica, né? Então, gradualmente, as fábricas vão se automatizando, conforme elas crescem, elas vão percebendo a importância de ter as máquinas, os processos mais automáticos, programáveis com CLP, supervisionados por escadas, né? E, então, isso é um passo importante que a gente vai tendo nas fábricas, que, em uma segunda etapa da digitalização, essa automação ela vai encontrando a digitalização do MES. O que é a digitalização do MES, né? Tem muitas fábricas em que o misturador, o cozinhador, o forno, ele é automatizado, né? Ele tem um CLP, tem lá os botões liga e desliga, tem uma IHMzinha para o operador operar o processo, mas tem um papel do lado, onde ele aponta a ordem de produção, as paradas, as inspeções de qualidade, os checklists, né? Então, nos anos 90, o MES veio para tirar o papel, né? Então, eu brinco que o papel do MES é tirar o papel do posto de trabalho, é tirar o papel da sala de controle, onde o camarada está com o supervisório ali do processo de fabricação, né? É tirar o papel do lado da linha de envase, do lado das máquinas de embalagem. Então, notem que é uma jornada. Enquanto a gente vai automatizando, conforme a gente ganha volume, a gente também vai digitalizando, tirando o papel. Isso começou nos anos 80, nos anos 90 no Brasil, e lá em 2011, com a indústria 4.0, as tecnologias, né, as novas tecnologias da quarta revolução industrial, principalmente a internet das coisas, elas vêm complementar essa visibilidade digital do chão de fábrica. Eu posso extrair os dados do CLP e do supervisório, posso extrair os dados do MES, que tirou o papel, e agora eu tenho dados em tempo real, né, digitalizados, mas tenho lacunas de informação. Por exemplo, a máquina que você comprou tem um motor elétrico lá que faz a mistura do teu produto. Aquele motor elétrico, a saúde dele, como é que eu sei? Ele não veio com um sensorzinho embarcado para motor elétrico, se ele está vibrando, se ele está aquecendo. A bomba, a mesma coisa. Os motores nas salas lá de compressores para refrigeração, compressores para ar comprimido, caldeira, não importa, tá legal? Tem as utilidades da fábrica, que também a gente não consegue monitorar em tempo real a saúde desses ativos que mantêm a fábrica funcionando. Então, em 2011, a sacada da indústria 4.0, olha, vamos pegar essa jornada que já começou com a automação e com o MES e vamos complementar com sensores IoTs para a gente também ter a visibilidade da saúde dos ativos. E aí começa a entrar o IoT, que são sensorzinhos wireless pequenininhos que a gente põe lá baratinho e ele começa a me dar a saúde da minha máquina. Então, eu aumento a visibilidade digital da minha fábrica, tirando dados do CLP, do MES e tirando dados do sensor IoT. Notem que esses três passos, gente, são matéria-prima para o que vem a ser a alma da indústria 4.0, que agora todo mundo está entendendo o impacto da inteligência artificial desde o chat GPT. Tá? É a mesma coisa na fábrica. A gente precisa ter essas informações digitalizadas do CLP, do supervisório, do MES, do IoT, para alimentar algoritmos de inteligência artificial. É tão fácil a gente usar o chat GPT, porque ele está usando todo
volume de informações gigantes que a gente há décadas vem construindo na internet, né? E a mesma coisa vai ser com a fábrica. Só que a fábrica a gente não tem um histórico de digitalização da informação, a gente não estava conectando o CLP, o supervisório com o MES com a IoT e criando um Big Data industrial, né? Agora a gente está. Esse é o grande movimento do mundo hoje. Criar um Big Data, que a gente já tem de um monte de coisa na internet, a gente vai passar o teu Big Data da nossa fábrica. Aí sim eu vou começar a ter valor do chat GPT. Ele tem informação lá para a gente poder contar com o apoio da inteligência artificial, para a gente também identificar anomalia, né? Eu não estou falando de identificar defeito, eu não estou falando de identificar quebra, eu estou falando anomalias, aquilo que antecede o problema, aquilo que me indica que eu terei um problema. Então, com essas informações digitalizadas e algoritmos de IA, eu começo a antecipar, eu vou receber um alerta, um alarme, olha, você tem uma anomalia. E mais, se você não fizer nada para resolver essa anomalia, eu sei que isso aqui vai levar a quebra da máquina em meia hora. Eu sei que isso daqui vai levar a variação do volume ali, do peso líquido da embalagem em 10 minutos. Então, eu começo a ter o alerta da anomalia que vai me gerar o problema, eu começo a ter uma predição de quando aquela anomalia se transforma, se concretiza num problema, e eu posso, inclusive, passar a contar com a IA, que me recomenda, olha, para você resolver a anomalia, né, que vai ter causas raízes ligadas àquela anomalia que a IA vai me ajudar a identificar, você tem que ajustar a pressão assim, a temperatura assada e a velocidade desse jeito. Pum. Acabou a anomalia, não teremos a quebra, não teremos o produto não conforme, né? Então, notem, é uma jornada. A gente não vai chegar no passo 6 se a gente não fizer o passo 2, o passo 3. Marcelo, minha fábrica é pequena, minha fábrica é antiga, eu não tenho uma fábrica toda automatizada, a indústria 4.0 não é para mim, não é nada disso. A gente vai fazer uma jornada, é uma jornada, podemos dizer assim, que é uma espiral, né, gente? É uma espiral. Então, eu começo do jeito que eu sou. Então, nós vamos identificar uma maneira de trabalhar com a sua fábrica como ela é. Isso é característica da indústria 4.0. Ela foi feita para pequenas e médias empresas. E ela foi feita para empresas em qualquer grau de automação atual. E a gente vai ter meios de, na fase em que eu estou, eu começo desse jeito. Depois, eu consigo dar um outro passo. Aí eu evoluo para esse jeito. Depois eu consigo dar outro passo. É uma jornada. Pensem numa espiral que vocês vão entender que qualquer um, a qualquer momento, esteja onde estiver, consegue dar um primeiro passo como a sua indústria 4.0. E essa jornada é uma jornada de anos, não é uma jornada de meses. O que é legal ao longo dessa jornada? Qualquer que seja o seu ponto de partida, hoje você na sua fábrica tem um evento, como eu falei aí, uma variação que pode estar indicando um problema de saúde da máquina, que vai quebrar. Pode ser um problema, uma anomalia ali no teu processo que vai te levar a ter o volume errado dentro da sua garrafa, para ter o peso errado dentro do seu pacote, entendeu? Que vai te levar a um risco de multa do Inmetro, entendeu? Exemplos. Você vai demorar um pouquinho para reconhecer que teve um problema. Você vai demorar um pouquinho para entender o contexto do problema, o que está levando, qual é a máquina, qual é o operador, qual é o produto, qual é a matéria-prima, qual é a temperatura, para entender o que está afetando o problema. Para você, com base nessas informações, fazer uma análise, chegar na causa raiz, definir uma contramedida e implementar a contramedida para resolver o problema. Todo mundo faz isso no seu dia a dia. Isso é o dia a dia da gestão da fábrica, né? Com essa jornada 4.0, a gente vai ter o quê? Tudo isso mais rápido. A digitalização já me traz o contexto. O MES já me fala qual que é a ordem de produção, o operador, a máquina, o tipo de parada, resultado das inspeções de qualidade, lote da matéria-prima, um monte de coisa, né? E aí, depois que eu tenho isso em conjunto com o que eventualmente eu tirei da automação, ou que eventualmente eu tenho do sensor IoT, a gente começa a analisar com mais ou menos informação, analisar problemas mais ou menos complexos, né? Para a gente chegar na causa raiz e, com isso, a gente também definir uma contramedida, resolver mais rapidamente o problema e reestabelecer o nível de produtividade, qualidade, de confiabilidade dos meus equipamentos, né? Disponibilidade dos meus equipamentos. Então, é isso que faz com que a gente ganhe dinheiro com a indústria 4.0. Porque nesse primeiro passo, eu vou mostrar para vocês, a gente já sabe algumas coisas. No segundo passo, no terceiro passo, no quarto passo, a gente vai conseguindo evoluir mais e mais o potencial de apoio que teremos à inteligência artificial no nosso dia a dia. 80% do mundo, esse slide agora são pesquisas feitas pelo Maturity Center na Alemanha com indústrias do mundo inteiro, não só da Alemanha.
E aqui eles mostram, gente, o mundo, tem empresas que ainda estão ali naquela fase de crescimento, automatizando os seus processos. Tem muitas empresas que já têm processos mais ou menos automatizados que agora estão tirando o papel do chão de fábrica. 80% do mundo está buscando um MES para conectar com a automação ou com o operador, mas sem papel, para a gente ter as informações digitalizadas. 4% do mundo já está também colocando sensor IoT de vibração, temperatura, já está ampliando a visibilidade digital do chão de fábrica, né? E ali a galera não está ainda, né? Você ainda não chega para a tua fábrica e fala assim, Alexa, quem vai quebrar hoje? Né? Alexa, o que eu tenho que fazer para evitar quebra? Alexa, onde é que eu estou tendo variação aí de muitas paradas, setup longo, onde é que eu estou tendo? Não importa, tá? Então a gente começa a ter agora, nessa nossa jornada 4.0, o mundo preocupado em tirar o papel, porque papel não dá para usar inteligência artificial, né? E nesse caminho, esses 16, esses 80, esses 4%, nessa fase inicial, já estão colhendo esses benefícios. As mesmas pesquisas nos trazem. Gente, essa galera, nessa fase, que está longe de aplicar a inteligência artificial, mas só com a digitalização, reduz em média 39% as paradas não planejadas. Reduz em média 39% as paradas não planejadas. Esse é o maior ganho que a gente tem imediato. E eu vou mostrar para vocês que a gente consegue fazer isso no passo inicial de qualquer porte, de qualquer tipo de empresa, a gente consegue fazer isso rapidamente. E isso daqui leva a gente a ter um maior OEE, né, uma maior eficiência. Isso nos leva a ter uma redução do custo da mão de obra direta, né? Ao mesmo tempo, a gente começa a trabalhar a rastreabilidade, qualidade, a gente vai também reduzir as perdas de materiais, as perdas de embalagem, as perdas, né, os custos da não qualidade. A gente também começa a ter aqueles 4%, mais o monitoramento ali do OEE, MTBF, MTTR, a gente também consegue reduzir os custos de manutenção, tá? E a gente também consegue, né, reduzir custos da logística interna, daquela mão de obra indireta que está ali ajudando as máquinas não pararem, as empacotadoras empacotarem. Tem gente ali que leva material, que reabastece, né, ingredientes ou reabastece embalagens, que também são a mão de obra indireta que a gente consegue otimizar com a visibilidade que a gente dá para a operação e outras técnicas que a gente tem, tipo Kanban eletrônico, para a gente otimizar o ressuprimento de materiais na fábrica, né? Então, vocês notem que nessa jornada, no início da jornada, tem ganho significativo, gente. Então, a jornada de indústria 4.0 não é capex alto com baixo retorno, pelo contrário, a gente pode começar com investimento baixo e alto retorno, tá bom? Bom, como é que a gente faz isso na prática, né? Aqui são conceitos para vocês entenderem os fundamentos do que está por trás das nossas soluções de MES da indústria 4.0. Mas o que vocês têm que entender é que quando a gente fala em digitalização do chão de fábrica, né, a gente trabalha basicamente 4 grandes disciplinas, tá bom? A primeira disciplina que a gente trabalha é a ordem de produção. É a gente receber a ordem de produção do seu ERP e a gente mostrar para o operador lá no chão de fábrica o que está na fila para ele produzir naquele processo, naquele invase, naquelas máquinas de empacotamento, né? Então, a primeira coisa é trazer a ordem de produção, o operador receber essa fila, a gente coletar dados. O operador é uma fonte de coleta de dados, né? Porque a troca da ordem, o início do setup, é ele que está apontando. Mas eu também tenho aqui um Industrial Gateway. Então, nesse nosso pilar de monitoramento da produção, da ordem de produção, a gente tem dados coletados manualmente pelo operador, fábricas menos automatizadas, mais a coleta do operador sem papel, está na tela, ou máquinas mais automatizadas, processos mais automatizados, eu pego menos do operador e pego mais da máquina. Então, esse é o balanço, né, que vai variar entre as pequenas e empresas menos automatizadas, as empresas com maiores volumes normalmente já evoluíram na automação. É só isso. Mais no operador, menos da automação. Ou menos do operador e mais da automação. Mas nunca eu vou ter zero operador. E nunca eu vou ter 100% automação. Tá legal? Então, a gente consegue aí identificar com vocês e a nossa experiência em que momento você se encontra, em que estágio está a sua fábrica, e nós vamos ajudar vocês a encontrar o melhor balanço para o seu primeiro passo na sua jornada 4.0. Então, com isso, o que eu estou vendo? Início de ordem. Quantidade produzida, né? Quantos pacotes estão saindo da embaladora, né? Quantos frascos estão passando pela enchedora, né? Não importa.
Então, a gente consegue ver produção, a gente consegue ver paradas, a gente consegue ver quantos foram desviados ali porque estão fora, na check weigh, fora do peso, no medidor ali, no sensor de nível, quantos com presença de metal, estou dando exemplos aqui que são expulsões das linhas por não qualidade, né? Então, a gente também conta o bom, conta o não qualidade, né? Com isso, em tempo real, a gente está aí andando, vendo o andamento da ordem de produção, e com isso, em tempo real, a gente também está vendo a eficiência da linha e os motivos que levam a linha a ser mais ou menos eficiente. Só que no decorrer de uma linha de produção, durante o turno, eu tenho que dar alertas. O operador está na hora de você tirar amostras para fazer uma verificação do peso líquido. Está na hora de você tirar uma amostra para ver a verificação de A, de B, de C, que são os critérios que você ali acompanha no chão de fábrica para ver se o produto está ok, beleza? Então, a gente vai disparando para o operador, faça a amostra. A gente vai disparando para o operador, põe ali na balancinha, né? Ou faça lá os seus outros, uso dos seus outros instrumentos, faça o seu checklist, né? Então, a gente dispara para o operador executar o plano. Com isso, a gente garante que o operador está engajado nos planos de controle de qualidade para garantir que ele produza o produto dentro das tolerâncias ali indicadas para aquele produto, para aquela ordem de produção, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode estar também trabalhando o pilar de materiais. Ora, se eu já estou vendo a ordem de produção se iniciando, eu tenho que levar a embalagem lá para a linha. Eu tenho que levar os ingredientes, né, que vão ser depositados ali no misturador para fazer a minha receita. Então, a gente também dispara, como se fosse um Kanban, vamos dizer assim, para o pessoal da separação levar o material em tempo, né, para a gente começar a ordem de produção com tudo que é necessário ali no pé da máquina, né? Ao mesmo tempo eu vou produzindo, eu vou tendo que reabastecer, eu não levo todos os materiais de uma vez, né? Então a gente vai ali criando uma cadência, né, de reabastecimento de embalagem, de reabastecimento de ingredientes a cada batelada e por aí vai. Então notem que eu já falei de 3 grandes pilares. E o 4º pilar é a gente falar da manutenção. Eu estou olhando a saúde dos meus ativos, eu estou olhando as ocorrências, né, de paradas relacionadas à manutenção, além de atualizar a eficiência do OE, eu atualizo os tempos médios entre falha, os tempos médios de reparo, que são o MTBF, o ITTR, os outros indicadores de manutenção. Então, a gente vai fazendo isso simultaneamente. MES, gente, esses 4 grandes pilares, eu falo que o MES é uma jornada dentro da jornada 4.0. Você não precisa começar com esses 4 pilares. Posso começar com o pilar 1, com o pilar 2, com o pilar, né? Uma combinação do 1 e do 2, depois eu posso ir para o 3, depois eu posso ir para o 4. Então, a qualquer momento, a gente pode definir, né? Começa simples, começa com pouco, faz aquilo que vai te dar mais retorno, aí vamos para o próximo passo. Estabeleceu, consolidou, estabilizou, vai para o próximo passo. Então, a gente vai dando passo pequeno, ganhando dinheiro, usa o dinheiro que nós estamos ganhando, né, para ter mais competitividade, para reinvestir agora no segundo passo. Usa o dinheiro, vai para o terceiro passo e assim por diante, tá bom? Então, com isso, a gente tem uma jornada de baixo investimento e alto retorno, né, e principalmente um grande impacto na eficiência. Quando a gente traz esse passo a passo, já tem um impacto na produtividade. Traz uma fábrica mais produtiva, já tem um impacto na qualidade, reduz perdas de embalagem, reduz perdas por sobrevolume, por sobrepeso, nas minhas linhas de base de empacotamento. Então, é muito dinheiro, gente, que a gente começa a ganhar no início da jornada com as disciplinas mais simples da gente levar para o seu operador, para os seus gestores ali da produção, com as interfaces mais simples de uma ordem de produção do seu ERP. Então, isso aqui é interessante a gente desmistificar, né? Isso aqui é uma jornada, não é um Big Bang. E do lado direito, a gente tem, Marcelo, mas aquele sensorzinho lá que a gente colocou para ver a vibração, a temperatura, né? Vai para onde? Ele já é um sensor IoT. O sensor IoT é internet das coisas. Então, a gente tem também uma plataforma IoT onde conectamos o sensor. E a plataforma IoT conversa com o MES com a plataforma IoT, e dali a gente começa a ter uma centralização de alarmes, né? Então, eu tenho um alarme que vem do resultado de uma inspeção do operador, eu tenho um alarme que vem de uma anomalia detetada pelo sensor IoT, né? E aí a gente começa a ter uma cadeia de ajuda, né, que dispara esses alarmes e eles escalam. Olha, se o líder ali da operação não fez nada, manda o alarme para o supervisor, manda o alarme para o gerente. Se não aconteceu nada, dispara para o diretor. Essa é a cadeia de ajuda, de melhoria contínua, que a gente consegue configurar no nosso sistema para fazer com que as informações
elas resultem em ações, né? Garantir que a informação se transforme em ação de melhoria, tá? De resolver rápido um problema ou de analisar um problema e começar então aí a chegar na causa raiz e evitar que aquele problema recorra no seu dia a dia, beleza? Olha que bonito que é esse negócio. E tudo isso daqui virou matéria-prima para IA. Em breve vocês vão ver que cada vez mais a gente vai lançando apoios de IA, trazendo insights para o gestor já ter ali no seu dia a dia, olha, você está chegando na sua fábrica e eu vou te dar aqui os insights para você prestar atenção assim que você chegar lá. Esse é o foco que você tem que dar de produção, de atrasos, de ocorrências de manutenção, de problemas de qualidade. Imagina você já chegar com o que tem que ser a sua atenção no seu primeiro momento do dia, né? São exemplos. E depois a gente vai entrar ali nas outras alertas de que vai quebrar, de que vai produzir não conforme, e depois nós vamos chegar no momento em que a gente recomenda o que fazer para acabar com essas anomalias. Beleza? O nosso MES, o nosso novo TOTUS MES, ele tem características muito interessantes que são telas aqui do operador na base do arrasta e solta. Você constrói a tela para o primeiro passo. Operador, está confortável? Está usando o líder? Estamos colhendo os benefícios? Pronto. Aí você arrasta e solta e traz um componentezinho, que não é só um componente gráfico da tela, é, na verdade, uma nova funcionalidade. Você arrasta, agora vamos colocar qualidade. Ele começa a usar e já sai usando. Então, é um plug and play do arrasta e solta da funcionalidade que está naquele objeto, né? Você começa a usar a qualidade, arrasta e solta, começa a usar a cadeia de ajuda, arrasta e solta, começa a registrar o lote, né? Então, temos aí uma facilidade da gente criar a jornada na prática, sem precisar de customizações, né? E aí, a gente tem também do lado direito nessa tela aqui a conectividade. Olha, eu posso começar com um simples gateway IoT. Uma máquina sem nenhuma automação conectada, uma máquina sem um CLP moderno, mas ela tem um ciclo lá, ó. Está passando um frasco, está passando um pacote. Eu tenho um clique da máquina que eu ponho nesse sensor IoT. Então, uma máquina simplérrima, de uma fábrica pouco automatizada, mas a máquina é cíclica na embalagem, a máquina é cíclica no invase, a máquina é cíclica no empacotamento. Eu vou pegar um sinalzinho de cada pacote, de cada frasco, e com isso eu consigo ver se a máquina está produzindo, se ela está produzindo na velocidade certa ou mais lento, se ela parou, data, hora, minuto, segundo da parada, duração da parada, quando ela volta a produzir, por aí vai. Um simples clique da máquina, eu consigo ver a produção parada, a velocidade, OEE da máquina. Tá? Isso combinado, naturalmente, com a tela do operador. E aí a gente vai ter a gestão à vista, para todo mundo ter o monitorzão, a TV no PCP, a TV na fábrica, a TV na gestão da industrial, e a gente também vai ter os relatórios para fazer as análises, etc. E aqui vocês veem, né, que essa turma da coleta de dados pode sair de um simples IoT para a gente conversar direto com o PLC do processo produtivo, da fabricação, do misturador, do pasteurizador. A gente pode usar o PLC das linhas de base. E eu também tenho câmeras. Câmeras que é uma maneira da gente contar, é uma maneira da gente verificar se está com a data, o datador está correto, né? A data de validade está correta, né? O número do lote está correto, o número de pacotes, ou melhor dizendo, de caixas do pallet. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer com o sistema de visão também, que é uma maneira, vamos dizer assim, não invasiva, né, de coleta de dados. Basta colocar a câmera, conectar com o MES, e com isso a gente começa a coletar dados ali também na linha de produção. Beleza. Mas tem um outro aspecto muito importante. Faço questão de contar a nossa história para vocês entenderem como é que a gente traz o nosso know-how de automação industrial. Então, no nosso MES 4.0, a gente tem template dentro do MES para conversar com sistemas de automação de indústrias de alimentos e bebidas, né? Então, aqui nesse slide, vocês estão vendo aqui no topo, é uma visão de um supervisório. A gente tem supervisório, tá? A gente pode implantar o supervisório junto com o MES, tá legal? Ou você já pode ter o seu supervisório. A gente tem um know-how para se conectar com o seu supervisório, tá? Então, a gente tem aqui um template de conectividade. A gente tem um módulo de conectividade com o PLC, com o supervisório, tá? Que é na base do arrasta e solta. Olha, qual que é o endereço da memória lá do supervisório, qual que é o endereço da memória do CLP, que indica que eu estou contando a produção, que indica o motivo da parada, né? Que indica a temperatura que eu preciso registrar numa inspeção de qualidade, por aí vai, tá? Então, a gente tem isso pronto lá. Assim como nós temos pronto
a parte de dosimetria. Nós temos um módulo de pesagem de microingredientes, né? Toda a indústria de alimentos e bebidas, eu brinco assim de um modo geral, né? Quase todas têm o pó de pirlim-pim-pim, que é o tempero, que é o sal, que é o fermento, que é o corante, que é o estabilizador, né? Então são pequenos pós, pequenos líquidos, né? Porções de pós, porções de líquidos que alguém vai pesar em balancinhas manuais, com caneca, né? Com torneirinha, e fazer isso em salas de pesagem que depois vão ser adicionados lá no misturador. Então a gente tem um módulo de pesagem, tem um módulo de dosimetria, né? Fracionamento, como quer que você chame essa etapa do seu processo. Então notem, né, que quando eu uno a nossa automação ou a sua automação com aquilo que é manual, que é a dosagem manual, a adição é manual. Por isso a gente tem clientes que o processo é 100% manual, nada automatizado. Por isso que eu falei que não importa o grau de automação da sua fábrica. Quando eu tenho máquinas, processos, melhor dizendo, de fabricação menos automatizados, a dosimetria é de micro e a dosimetria também é de macro. Eu vou pegar a sacaria, vou bipar lá o lote da sacaria, vou jogar um saco inteiro lá. Ou eu vou pegar a sacaria, vou dosar com uma canequinha e vou pegar microingrediente, uma fração daquela sacaria, né? Então, é só essa proporção. Mais em balança manual ou mais eu estou tirando do medidor de vazão, da célula de carga, das balanças de fluxo que estão na automação do seu processo, com as bombas, com as válvulas, né, que vão dosar automaticamente os macroingredientes do teu processo. Então, a gente domina a sua fabricação, tá certo? E com isso eu vou tirando o papel. Eu vou tirando o papel do apontamento do consumo, seja de micro, seja de macro ingrediente, e também dos lotes, porque a gente vai identificar a sacaria, os galões, os IPCs com código de barras de recebimento, e nós vamos ler essas identificações no momento do fracionamento ou no momento da adição manual, tá certo? E nós também vamos conectar com a balança rodoviária. Tem macro ingrediente, não tem? Tem produto que chega no caminhão a granel, seja ele grão, seja ele pó, seja ele líquido, né? Então, esses ingredientes, né? Esses macro ingredientes que chegam a granel, a gente vai lá na balança rodoviária, a gente vai saber integração com a nota fiscal do RP, a gente vai ver qual que é o lote do fornecedor, vamos conectar para qual tanque está sendo descarregado naquele caminhão, para qual silo está sendo descarregado naquele caminhão. Então, a gente começa, então, ali a ver as rotas, né? As rotas de recebimento, as rotas de transferência entre silos, e a gente vai ver as rotas até aquele material chegar no misturador, chegar no seu cozinhador, chegar lá no teu processo. Marcelo, mas vocês misturam, né? Misturam, vocês não, né? Nós misturamos. O nosso caminhão chega, vai no silo que já recebeu outro caminhão, que já recebeu outro caminhão, que já recebeu outro caminhão, né? A gente tem algoritmos para trabalhar a rastreabilidade nessas condições, né? Algoritmos para líquidos, algoritmos para pós, algoritmos para grãos, que têm características diferentes, né? De consumo, né? FIFO, vamos dizer assim, desses tanques, desses silos. Então, com isso, a gente vai construindo uma rastreabilidade adequada à natureza do teu processo. Se eu consigo ter 1 para 1, esse lote é esse lote, nós temos casos de 1 para 1, eu vou mostrar para vocês lá no final da apresentação alguns cases, mas a gente tem situações também onde não é 1 para 1. Qualquer um desses N lotes podem estar nessa ordem de base. Tá? Então, isso vai ser da natureza do teu processo e não da digitalização. A digitalização tem que acompanhar o físico do teu processo. Isso é o que a gente faz bem. Se o físico mistura, nós vamos misturar os lotes, possíveis lotes de origem. Né? Se o teu físico trata os lotes de modo discreto, separado, a gente vai ter uma rastreabilidade discreto e separado. Beleza? Então, com isso, a gente já está chegando no consumo real dos volumes dos nossos ingredientes, das receitas e os lotes origem. Daí para frente, gente, é a inspeção de qualidade. Então, nós vamos ter que ter as inspeções de qualidade, seja tirando foto da temperatura que eu coletei do CLP, do supervisório, seja eliminando o papel. O operador tem uma tela para ele ter algumas coisas que ele mesmo faz a inspeção, ele mesmo faz um checklist. Então, a gente tem aqui o complemento da rastreabilidade. A gente fala que rastreabilidade ela envolve duas coisas: genealogia de lotes e rastreabilidade das variáveis de processo, que também vão garantir a qualidade do meu produto final, tá bom? E a gente tem depois eficiência, gestão do OEE. Quanto tempo deve demorar uma batelada, né, para eu fazer um lote do meu produto e colocar um tanque pulmão? Quanto tempo cada batelada?
e depois o tanque meu pulmão, que eu vou começar a consumir aquele meu produto, meu silo pulmão, seja lá o que for, e quantos pacotes por minuto? Quantos frascos por minuto? Quantas garrafas por minuto? Né? Aí eu entro naquela historinha do AE. Aí a gente começa a ver se, além de eu produzir o ingrediente correto, nas proporções corretas, né? Com rastreabilidade, se eu estou fazendo com eficiência, né? Se os meus produtos que saem são bons ali da primeira vez, você tem que ficar fazendo muito reprocesso, descartando muito produto por variação de peso ou qualquer outro problema de característica do produto. E com isso a gente vai chegando também no rendimento da embalagem. A embalagem, em alguns mais, alguns menos, ela é um custo relevante no produto final. Então a gente também tem que cuidar do lote da rastreabilidade da embalagem, né? Como também com o rendimento da embalagem. Então são tantos quilos de filme para N unidades que eu vendo, né? Estamos conseguindo fazer isso, eu estou gastando muito mais embalagem do que eu previ. Quando eu faço o reprocesso, às vezes eu reaproveito o material, né? Põe o material de volta lá no processo e volta para a receita, mas a embalagem eu jogo fora, né? Então eu acabo não gastando tanta matéria-prima a mais do que o previsto, mas gasto mais embalagem do que previsto. Então a gente também leva a vocês informações para a gente identificar as perdas de embalagem. E no final da linha nós estamos identificando o produto. Estamos identificando o produto, código de barras na caixa, código de barras no pallet, e datador, e lote, etc. E aí fazendo reporte para o seu ERP. Então a gente faz o reporte da fabricação lá no semi-acabado e faz o reporte no produto acabado. E com isso a gente garante custeio, a gente garante inventário correto, que é consumo com base no real, reporte com base no líquido que está entrando lá no depósito, com base no líquido que está passando pela célula de carga, pelo medidor de vazão que está entrando no tanque de produto intermediário. Então, com isso, a gente te dá acurácia de informações para custo e inventário. Maravilha? Agora, Marcelo, explica melhor essa camada de automação. Tá? Essa camada de automação, aqui estou falando de um slide agora, que eu estou abaixo do MES. Eu estou ali falando agora de receita. A gente está vendo aqui essa figurinha aqui no meio, célula 1, uma célula de produção, que eu tenho um silo, outro silo, eu tenho uma balança, eu tenho um misturador, eu tenho outro silo pulmão, que depois vai ser consumido pelo invase. Mas não é bem assim, né? Eu também posso alimentar esses 3 silos aqui pelo misturador 1, pelo misturador 2. Não, mas o misturador 2 também pode receber o silo 1, pode receber do tanque, porque ele tem parte pó, parte grão, parte líquido. A gente cuida disso, tá? Então, a gente cuida disso entendendo como a sua automação trata, né, as suas receitas, ou a gente modernizando a sua automação. Então, nós temos aqui profissionais em que a gente faz a automação dessas rotas. A gente garante as rotas dos tanques, dos silos para o misturador 1, para o misturador 2. A gente garante as rotas para eliminar o risco de contaminação cruzada. Muitas rotas hoje das empresas, o operador abre e fecha a válvula, né? E a gente às vezes tem erros operacionais que levam a contaminações, perdas de bateladas ou pior, né? Vai uma contaminação para o produto que chega no teu cliente final, né? Aí vai dar recall, né? A gente já viu vários recalls nos supermercados, né? Recall da gôndola, né? A gente vê recalls de B2B que vai para o ração animal, tá certo? O pessoal da pecuária, o pessoal da proteína animal, né? Então a gente tem aí um cuidado gigante com isso. Então a gente tem o know-how da automação, a gente usa normas internacionais, uma norma chamada ISO 88, para promover uma automação que dê segurança, né? Para evitar essas contaminações cruzadas, que dê vamos dizer assim, escalabilidade. A estrutura do software do CLP, a estrutura do software do supervisório, a gente constrói de um jeito que seja fácil a gente replicar quando você cria uma linha adicional, cria um produto adicional. A estrutura de software dá flexibilidade à receita, né? Então, a gente faz uma estrutura de software que a gente chama de receitas flexíveis, né? Vou introduzir novos produtos. Precisa chamar o pessoal para mudar o software do CLP, mudar o software do supervisório? Não. O engenheiro de processo ele cria uma nova receita e a nossa estrutura de supervisório, né, a nossa estrutura de software do PLC passa a ser flexível para receber essas novas receitas de um modo que não precise reescrever o software do CLP ou reescrever o software do supervisório para cada
receita nova que você vai introduzir na sua produção. Então, com isso a gente garante segurança alimentar, a gente garante flexibilidade e a gente garante repetibilidade, né, da consistência entre os diferentes lotes, as diferentes bateladas, tá bom? E tudo isso a gente também historia, né? A gente vai criando uma base de dados temporal, tá? Que o historiador ele se difere do banco de dados SQL, do banco de dados relacional, que a gente está habituado aí para fazer as nossas consultas de ordem de produção, de quantidade produzida, etc. E a gente tem ali um historiador que ele faz a curva da temperatura ao longo de 100% das bateladas, ele faz a curva da variação de energia, ele faz a curva da pressão, ele faz a curva daquilo que é importante lá dos BRICS, do que é importante você ter controle ao longo do teu processo para garantir a qualidade do teu produto, tá bom? Então, isso tudo é um outro serviço da VEG PP Multitask, né? Que ele complementa o nosso serviço do MES. Esse know-how, às vezes, a gente não precisa aplicar na tua planta, mas sabe, isso aqui está resolvido, mas esse know-how me ajuda a gente promover a integração do MES com a tua automação já embarcada na tua fábrica. Ou esse know-how vai ajudar a modernizar a sua automação, ou esse know-how vai ajudar a gente a começar da onde você está. Olha, esquece isso aqui é uma outra jornada lá para frente, outro investimento, mas com o que você tem, eu sei como te ajudar a dar os primeiros passos, tá bom? Eu vou agora pedir, eu vou parar de compartilhar minha tela, tá bom? Eu vou convidar o Henrique, tá? Para o Henrique fazer uma breve demonstração de uma coisa simples, gente, uma coisa conceito, para vocês entenderem um pouquinho como é que se dá essa automação no chão de fábrica de vocês e essa integração dessa automação com o nosso sistema MES. Henrique, você está no ar? Sim, estão me ouvindo? Já estou vendo a sua tela, já estou te ouvindo. Com você, Henrique. Perfeito, pessoal. Muito obrigado aí, Marcelo, pela oportunidade. Pessoal, aqui onde eu estou atualmente se chama cockpit do operador, onde meu operador vai estar no chão de fábrica, ali vai estar vendo essa tela no monitor, na máquina, enfim. Como o Marcelo comentou, é literalmente um arrasta e solta, é uma plataforma no code, então ele consegue arrastar, soltar, tirar card, colocar card, caso seja necessário, ok? Como aqui nessa demonstração eu estou integrado com o VES, com um supervisório, eu gostaria de dar uma ênfase essencial na questão do motivo de parada do meu misturador. Agora está em falta de material. Quando eu iniciar minha operação, que vai ser lá no supervisório, percebam que o meu misturador ele não vai mais estar em falta de material, e sim em produção. Percebam que o motorzinho dele já ligou aqui e começamos a pegar as matérias-primas dos silos. Ó. Então a gente está abastecendo o nosso misturador de acordo com os ingredientes que estão no nosso silo. Ok? Quando eu voltar aqui para o cockpit do operador, perceba que a minha máquina já está em operação, ela já está produzindo. Então ela não está mais parada. O nosso OE já vai aumentando, nossa disponibilidade já vai aumentando, porque ela está entrando em produção. Ok? E no decorrer dessa produção, percebam que a nossa matéria-prima vai sendo alocada de acordo com o silo. Às vezes, pode ser que o seu quilo possa passar um pouquinho do seu ingrediente, ou seja, era para ser 105, foi 110, 75, foi 75. E quando o Marcelo falou de microingredientes que tem que ser feito manualmente, a gente chega aqui, ó, no médio 04, que é a nossa matéria-prima onde a gente vai fazer a dosagem manual. Ou seja, imagine que tem uma sacaria lá no seu chão de fábrica e o operador pega uma máquina de bipagem e bipa ali o saco para sinalizar que foi feita a pesagem de 30 quilos certinho alocado ali no seu misturador. Feito essa alocação desse microingrediente, percebam que já deu um check aqui no nosso supervisório e nossa máquina já começou a misturar as matérias-primas que foram colocadas. Todos os ingredientes que foram colocados vão sendo misturados. E no decorrer dessa operação, a gente também vai ter uma inspeção de qualidade obrigatória, onde vai gerar um alerta de inspeção de qualidade lá no cockpit do operador. Olha só que interessante. Então, aqui a nossa operação, que estava em andamento, gerou uma inspeção de qualidade para o nosso operador, onde ele acessa as inspeções e faz a inspeção de qualidade da produção, ok? Então, aqui ele vai estar fazendo uma homogeneidade, vai dar um aprovado, uma potencial de hidrogênio, a gente coloca o valor, e aqui a gente vai colocar o último valor da característica. Quando eu salvar, o meu operador não vai conseguir dar continuidade. Por quê? Porque ele tem que alocar uma evidência, ou seja, eu estou colocando uma obrigatoriedade de ele colocar uma imagem de quando ele faz essa inspeção de qualidade. Então aqui eu vou estar alocando uma imagem bem simples,
e didática para que o operador consiga dar continuidade na inspeção de qualidade. Feito isso, a nossa produção lá no supervisório continua e parte para a linha de invase, onde a nossa máquina atualmente está com parada não identificada. Ele simplesmente seleciona a envasadora e inicia a operação aqui também, ok? Feito isso, toda essa operação, acontece a questão de rastreabilidade da matéria-prima até o produto acabado, no qual o Marcelo havia comentado. Então, a gente entra agora para uma área de gestão. Então, aqui eu estou trocando meu bonezinho de operador, colocando meu boné de gestor. O que o meu gestor está vendo no meu chão de fábrica? Está vendo que minhas máquinas estão paradas. Então, aqui ó, a gente pode perceber que temos uma breve legenda onde as nossas máquinas estão com paradas não planejadas. E quando o gestor coloca o mouse em cima, ele já consegue localizar, ó, é uma aguardando inspeção de qualidade. Meu misturador está parado nesse momento. O que aconteceu? Eu quero ver mais informações, mais detalhes. Ele seleciona a máquina e ele consegue ver as últimas ocorrências, consegue ver o indicador do turno, qual é o operador que está atualmente operando lá na máquina. E caso ele queira ver mais profundamente essa questão de indicadores, ele seleciona o ir para, ele consegue ter um acesso muito profundo em relação ao OEE. Então, selecionando aqui um gráfico, ele consegue ver a sumarização de tempos, o tempo total que a máquina estava ali produzindo, o tempo de carga, o tempo produtivo bruto, e o tempo que realmente ela me trouxe retorno, o tempo que ela me trouxe ganho de produção, dinheiro aqui a gente está falando. E aqui é mostrado tudo isso com mais detalhes. Como o operador ele está fazendo uma genealogia desde a bipagem da matéria-prima, do semi-acabado até o produto acabado, a gente tem esse breve gráfico de genealogia. Aqui eu estou puxando uma matéria-prima específica, por isso que a gente está com um gráfico bem pequeno. Mas o que acontece se eu pegar agora o meu produto acabado? O que acontece? Eu vou colocar o lote do meu produto acabado, o fluxo eu vou colocar downstream, e eu vou ver agora o fluxo de toda a genealogia da minha produção. Olha que interessante. Então, percebam que de todas essas matérias-primas, foram gerados apenas 2 semi-acabados. Desses 2 semi-acabados, veio a parte da embalagem, que está passando na esteira, é embalado, inspeção de qualidade para ver se a embalagem está certa, depois vai para a parte de almoxerifado, vai para a parte de entrega e chega no meu produto acabado, onde o produto vai ser entregue para o meu cliente, ok? Então, olha só essa rastreabilidade, o quão interessante e importante é no seu chão de fábrica para você ter acesso, para você ter o controle do seu chão de fábrica 100% nas suas mãos. E como não bastasse, você além de ter todo esse controle, você consegue fazer uma gestão à vista, como o Marcelo havia comentado. Então, você consegue colocar essa gestão numa televisão, colocada no chão de fábrica, onde o operador consegue ver o Gantt, consegue ver as paradas por duração, consegue ver os indicadores das máquinas, para ver qual máquina está operando, qual máquina que parou, por que ela parou. Aí é toda feita aquela gestão. Perfeito? Marcelo, é contigo. Ótimo. Muito obrigado, Henrique. Então, é só uma rápida, né, olhadinha no sistema para vocês terem uma noção de como é que a gente faz aí a visão de eficiência, a visão de rastreabilidade, né, que são os dois grandes temas, né, que a gente trata com o nosso TOTUS MES. Deixa eu voltar aqui a compartilhar minha tela. Você pode liberar a tela para mim? Opa, agora sim, agora eu acho que eu consegui compartilhar minha tela. Mostrar minha tela, obrigado. Deixa eu ver se apareceu a minha tela de... Estamos vendo já, Marcelo. Já está vendo? Está simplificando a jornada? Então vamos lá. Tá. Então, gente, o que a gente tem aqui, né? Essa visão, eu estou mostrando agora aqui uma visão enxuta. Vocês estão vendo o meu slide de MES Express? Tá certo? Isso mesmo. Isso, Marcelo. Beleza. Então tá. Aqui, pessoal, eu posso começar tudo isso que a gente mostrou só com foco naquele primeiro pilar da ordem de produção, tá bom? Esse é uma maneira da gente dar um primeiro passo. Seja você pequeno, médio, grande, a gente pode falar assim, ó, legal essa jornada, mas eu não tenho isso, como fazer isso no curto prazo. Então, vamos focar em trazer a ordem de produção, vamos focar em coletar dados dessa ordem de produção,
seja a fabricação, seja a ordem de invase, de embalagem, e fazer o reporte automático para o seu ERP. Eu já ganho acurácia de apontamento da ordem de produção e eu já ganho visibilidade das ordens de produção, em que estágio que elas estão, né? Estão no estágio da fabricação, estão no estágio da embalagem, e a gente, com isso, também vai monitorando o OEE em tempo real. Depois que eu dei esse passo, agora a gente começa a colocar lá os alertas para o camarada começar a fazer a inspeção de qualidade. Primeiro vamos começar na linha de invase, depois a gente faz a qualidade na fabricação. Beleza. Então, isso aqui a gente chama de MES Express. E o grande objetivo do MES Express é você monitorar a sua máquina 24 horas, 365 dias por ano. O grande objetivo dele é a gente saber, tem um tempo fora de turno, né? Mas no tempo em turno também tem, às vezes, paradas planejadas. Eu estou revendo o layout da fábrica, eu estou fazendo um teste de uma nova receita, eu tenho uma preventiva programada com mais de 15 dias de antecedência, que eu já tiro ali da minha previsão de produção, e aí, dentro do meu turno, descontar as paradas planejadas com antecedência, eu tenho aqui que a máquina tem que produzir, mas aí vem as paradas não planejadas. Então, a gente está monitorando as paradas não planejadas. A gente está vendo quanto tempo de fato a máquina ficou trabalhando. Dentro de trabalhando, ela trabalhou na velocidade normal ou ela trabalhou mais lento? A gente vê a perda de velocidade. Considerando o tempo que ela trabalhou ali, no tempo padrão, ela produziu certo na primeira vez ou desviou o material porque deu sobrepeso, deu peso abaixo do volume, deu detetor de metal, né? Algum problema de qualidade. Então, quanto que eu reprocessei, quanto eu refuguei, joguei fora, né? Então, com isso, eu estou vendo de fato quanto que eu perdi de qualidade, quanto que eu perdi de performance ou velocidade, quanto que eu perdi de paradas ou disponibilidade, e aí a gente chega no cálculo do famoso OEE, né? E nós vamos descobrir OEEs médios de 60%, e, Marcelo, estou com médio OEE de 40%. Não, eu já tenho aqui um OEE de 70%, de 75%, legal, né? Mas o mundo fica pesquisando, olha, mas sabe, se a gente trabalhar a nossa melhoria contínua, se a gente trabalhar ali as informações em planos de ação com uma rotina, como parte da rotina da fábrica, a gente pode saltar o OEE para 85%. Tá? Olha o quanto a gente ganha de dinheiro com isso. Tá? Se eu faturo 100, com o OEE de 60, tenho aqui um exemplo de matéria-prima, mão de obra direta, gastos gerais, eu estou no meu exemplo lucrando 9. Nesse mesmo exemplo, se eu simplesmente melhorar o OEE de 60 para 66, eu consigo reduzir a minha mão de obra direta. Tá? Reduzo paradas não planejadas, eu consigo produzir mais com menos mão de obra, eu salto de 9 para 10,90 no lucro. Olha lá, um ganho de 21% de lucro com 10% de ganho de OEE. Não, e se for 66%, e em vez de eu reduzir a minha mão de obra, eu usar esses 10% a mais de OEE para produzir 10% a mais de volume, que é o que a gente consegue fazer quando a gente consegue ganhar 10% de OEE. Vou gastar mais matéria-prima, mais embalagem, né, porque eu estou produzindo mais, mas vou usar o mesmo patamar de 24 aqui da minha mão de obra direta, vou pagar mais comissão porque eu estou vendendo mais, mas o meu lucro salta de 9 para 14. Olha o ganho que a gente tem só com a gestão online do OEE. Tá? Então, é isso que eu falo. No primeiro passo, eu consigo ganhos fantásticos para me gerar dinheiro para depois fazer os outros passos que podem eventualmente ser mais complexos e até requerer mais investimento. Case do Café Orfeu. Café Orfeu é uma planta dentro de uma fazenda de café, usando a mão de obra direta ali das famílias que vivem ali produzindo o café. Parte da família começou a trabalhar na fábrica, né? Uma fábrica que usou o TOTUS MES para fazer toda a coleta de dados do chão de fábrica, com foco na gestão online do OEE, desde o torrador, as máquinas automáticas de embalagem, né, até linhas manuais de embalagem, tá? Não é tudo automático no Café Orfeu. Ali a gente tem alguns kits especiais que eles fazem que não justificam uma automação, que eles têm células de embalagem manuais, né? E com o TOTUS MES, eles começaram a fazer esse histórico de paradas, eles começaram a fazer a gestão à vista e eles começaram também a trazer a cadeia de ajuda, né? Aqui é o exemplo da dona Creuza, que tem um problema em sua máquina e ela está escrevendo ali no tablet dela, na interface do TOTUS MES, que ela precisa de ajuda com problema nos rolos que prende o filme onde vai, o formato, etc. Né? Isso daqui está disparando um alerta para alguém ali da manutenção ou do setup ajustar ali a máquina para que a máquina produza com eficiência. Né? Olha que legal. Isso tudo está gerando um histórico e esse histórico alimenta reuniões diárias de gestão da produtividade, de gestão da qualidade.
Então, os líderes da fábrica se reúnem diariamente, veem o histórico, né? Então, durante o turno, eles já reagiram, já resolveram, mas no dia seguinte eles estão vendo o histórico, analisando o que tem alta recorrência, o que eles podem fazer para evitar que os problemas voltem a acontecer. Muito legal, isso daí levou ganhos fantásticos. Eu vou me concentrar aqui, olha, gente. O OEE era na casa de 44, pulou 30 pontos percentuais, né? Não é 30%, para 74%, tá? Isso em um ano nas linhas de embalagem piloto do projeto. E olha que importante, eles refugavam, em média, 3,98% das embalagens. Olha que embalagens maravilhosas, café especial. Café Orfeu, um café especial, é mais do que gourmet, gente. Recomendo. Depois que eu conheci o Café Orfeu, ele é meu dia a dia em casa, tá? Recomendo. Essas embalagens são sofisticadas, caras, saíram do patamar de 3,98 para um patamar de 1,23% de perda de embalagem. Olha o quanto que esse projeto gerou de ganho para o Café Orfeu. Eu também tenho projetos mais complexos, gente. Tem talvez pessoas que estão me ouvindo que no seu dia a dia da fábrica já tem outra maturidade, já querem um projeto mais completo, além do OEE, né? Então, tem alguns cases aqui em que a gente vai até o cliente, a gente faz um workshop colaborativo com o cliente, junto à turma da automação, junto à turma do PCP, junto à turma da melhoria contínua, excelência operacional, a turma da manutenção, a turma da produção, e TI, TA, e a gente vai fazer aqui uma jornada, né? A gente já monta aqui, olha, como é que nós vamos começar, quais são os primeiros passos, os segundos passos, mas nós vamos ter uma sequência de entrega aqui de MVP, né? Uma primeira entrega, uma segunda entrega. Então, em 8 meses, a gente está fazendo um projeto um pouco mais complexo. Estou dando um exemplo, né? No caso da Urbano, né? Que é uma grande fábrica, na verdade, uma grande empresa, porque ela tem várias unidades produtivas, são 9 unidades produtivas, se eu não me engano, espalhadas no Brasil, para beneficiar, empacotar arroz, feijão, produtos de valor agregado a partir do próprio arroz, né? E aqui o objetivo do projeto, no caso do feijão, além da gente ter essa gestão de OEE, era toda a rastreabilidade de lotes, né? Desde o produtor que descarrega o caminhão da sua propriedade ali nas boegas, silos de recebimento, né? Até o processo de beneficiamento, até chegar lá nas linhas de embalagem, né? Então, a gente tem ali tudo isso que nós falamos com rastreabilidade completa do feijão, né? A gente tem, tanto no feijão quanto no arroz, toda a gestão online, né, do OEE, do rendimento de embalagens, que a gente já citou ao longo dessa apresentação, né? É um projeto bem mais complexo do que o que a gente citou do Café Orfeu, tem um desenho que a gente faz a 4 mãos com o cliente e vai implantando isso gradualmente, fábrica a fábrica, né? Tem um outro caso muito interessante, também de café, agora a Expo Cacer, ela é o café do Cerrado, a Expo Cacer, diferente da Urbano, que é uma empresa privada, ela é uma cooperativa, então ela recebe diferentes lotes de diferentes produtores cooperados e aí ela faz o beneficiamento, né? Faz a classificação dos lotes de café. E o que é legal no Café Orfeu, né? A gente recebe o café a granel, eles recebem o café a granel, mas o nosso mestre ele faz toda a identificação dos bags com RFD, né? E as empilhadeiras usam lá leitores de RFD, então eu sei, esse produtor armazenou nesses endereços, né? Tudo integrado, tá, gente? Balança, RFD, empilhadeira, operador da empilhadeira, operador do processo, beneficiamento, então tem um maquinário, né, que olha, vai classificar, vai ter ali uma separação de características, né, diferentes características de café, e a gente também vai ter o embegamento, vai ter outro RFD, vai ter outra empilhadeira levando para outro local aquele lote daquele produtor já beneficiado, né? E por aí vai, né? Depois a gente tem questões de blends, questões de titularidade, porque às vezes vai vender como cooperativa, às vezes vai vender como produtor, e tudo isso é rastreado processo a processo, endereço a endereço, bag a bag, pelo TOTUS MES, integrado com as máquinas, tá? Então a gente também está vendo os OEEs, cadeia de ajuda das máquinas, integrado com o ERP da própria Expo Cacer, o ERP da própria cooperativa, que também no caso é o TOTUS Proteus. E aqui tem um outro case da Special Dog, outra coisa bem diferente. Então já falei do Café Orfeu simples,
eu já falei de um armazém, né, de beneficiamento, e aqui eu estou falando de uma fábrica complexa, né, para fazer pet food, né? E aqui é um exemplo, a gente fez a automação dessa fábrica, tá? Então a gente modernizou, melhor dizendo, a automação dessa fábrica que já existia, 315 rotas possíveis rotas aqui no recebimento de grãos e farelos, 680 de óleos e palatabilizantes, né? Todas as rotas até as misturas, as extrusoras, né? Toda a automação, modernizamos o software do PLC, do supervisório, historiamos todas as variáveis de processo, né? Vamos todos a partir ali dos micro, macro ingredientes, fazer o reporte dos semi-acabados, né? Até os ensaques, os bags, as identificações e o reporte para o ERP. Então, aqui fizemos a modernização da automação, fizemos a implantação do MES integrado com o ERP DataSul, no caso, né? E a gente também tem aqui uma outra brincadeirinha, que é a gente usar a plataforma IoT na parte de ovos, né? Uma granja, aonde você tem outra história, né? Aqui na granja, você está produzindo ovos, né? Então, como é que eu vejo o OEE do ovo, né? Na verdade, você está vendo que há uma expectativa de produção de ovo, de peso do ovo, há uma expectativa do peso do animal, do peso da mortalidade, né, dos animais, e a gente tem ali uma série de referências para a gente controlar durante a vida, né, daqueles animais naquela granja, quanto que eles comem, quanto que eles bebem, quanto que eles devem crescer, e tudo isso está relacionado. Então, a gente relaciona, aqui é totalmente IoT, gente, aqui é totalmente IoT. Nós estamos conectados com os alimentadores, com as balancinhas, com o sensor de umidade, com o consumo de água, com o consumo de ração. A gente está conectado com as câmeras, né, que estão vendo ali as características dos ovos, né? Então, o que vocês estão vendo já é uma outra coisa, que é uma granja 4.0, vamos dizer assim, usando muito mais o IoT do que o MES, né, que é menos transacional e muito mais controle do processo, que vai garantir que a gente tenha os ovos com qualidade e a produção com a eficiência esperada, né? Então, são exemplos, né, que eu agora já estou chegando aqui no nosso limite de tempo, que inspiram vocês, eu espero, né, para a gente pensar em como a gente pode ajudá-los ao longo dessa jornada. Meu nome é Marcelo Pinto, está aqui meu dado de e-mail, quem quiser pode pedir aqui a cópia aqui desse vídeo, dessa apresentação, para a gente mandar, compartilhar com vocês. Eu estourei o tempo, falei rapidinho, mas eu queria saber se alguém quer fazer perguntas, porque a gente está aberto aqui a responder perguntas de vocês nesses minutinhos finais. Gente, já começou uma pergunta aqui. O Cícero está me perguntando: existe a possibilidade de disponibilizar uma base de teste? Se sim, como configurar, né? Cícero, a gente tem um bate-papo, tá, que a gente costuma fazer para a gente estudar como poderia ser um projeto piloto. Tá? Então, eu tenho que entender a característica da sua operação, eu tenho que entender o objetivo do que você está querendo, né? Você viu que são vários temas, várias disciplinas, né, Cícero? Então, a gente não tem uma resposta direta para te dar. Tá? A gente pode combinar, e aí você pode estar falando com o executivo da TOTVS que te atende, você pode estar aqui até me mandando um e-mail que a gente coloca uma pessoa especialista nossa para entender um pouquinho o teu objetivo, a tua operação, e entender como é que você poderia fazer um teste. Tá? Normalmente, um teste hoje, do mais simples, a gente tem também o que a gente chama de TOTVS MES Lite, que é uma versão totalmente cloud, IoT, muito simples de você botar no ar. Em 16 horas a gente bota um OE no ar, uma máquina de base, uma máquina de pacotamento, tá legal? E aí a gente consegue, ou numa solução como essa, ou num outro desenho, definir um piloto para você, entender os termos desse piloto, tá bom? Se é uma base de teste, se é alguma coisa do gênero. Mas, normalmente, a gente faz uma linha piloto com um custo muito baixo, ou uma máquina piloto para você conseguir fazer esse teste de um jeito quase nada de investimento, tá legal? Já a Luciana está me perguntando se precisa ter o Proteus implantado, né? Não, não precisa ter o Proteus implantado. A gente tem clientes que o foco original dele, o foco inicial, o grande ganho que ele vai ter, por exemplo, é acompanhar o OEE do empacotamento,
OE da embalagem, tá legal? Eu entendi, Luciano, o PCP do Proteus, né? Então, você não precisa ter a ordem de produção, tudo resolvidinho, roteiro, operação, ingredientes, lista de material. A gente consegue, por exemplo, medir o OEE e ver aquela gráfica lá de produtividade crescer só com o TOTUS MES conectado com a sua máquina de invase, com a sua máquina de embalagem. Já serve para a gente ver a produtividade, já serve para a gente ver as paradas, já serve para a cadeia de ajuda, já serve para o time começar a vivenciar a informação em tempo real, vivenciar a identificação e solução de problemas com cadeia de ajuda. Então, a gente pode começar um escopo pequeno, né? Não todos os 4 pilares, mas a gente pode começar um escopo pequeno com foco na produtividade e sem estar com o PCP implantado, com o OEE, bom, a gente fala assim do TOTUS MES, que a gente chama de standalone, ele sozinho, sem integração com o seu ERP. Tá legal? São 2 ótimas perguntas, porque não tem uma resposta direta para o teu projeto piloto, tá? Mas a gente tem uma reuniãozinha para entender tua realidade, teu ponto de partida e desenhar um primeiro passo. E esse primeiro passo pode ser tão simples como o que a Luciana perguntou agora, um primeiro passo simples de se colocar um acompanhamento da produção, paradas e OE de uma simples máquina sem sequer ter interface com o seu ERP, tá bom? Estourei o meu tempo, peço desculpas, mas eu acho que o dia foi interessante para a gente dar uma visão bem geral e eu espero o seu contato para a gente, então, combinar aí uma reunião e entender um pouco a realidade da tua fábrica e fazer um desenho aí para os seus primeiros passos na sua jornada 4.0. Gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado, pessoal.